Bom dia a todos, sejam muito bem-vindos à nossa videoaula de hoje. Eu sou o professor Ricardo. Essa aula está sendo destinada aos alunos do 8º ano do ensino fundamental da Rede Senec. Lembrando que, surgindo dúvida, você pode digitar aí, que tudo que você digita eu consigo visualizar e eu vou priorizar sempre a sua dúvida. Tá com dúvida, eu paro imediatamente a aula e vou te atender, ok? Então, mais uma vez, sejam muito bem-vindos na nossa videoaula de hoje. Hoje nós vamos estar falando sobre os quadriláteros, a introdução dos quadriláteros, correto? Bom, quadriláteros. Você já se deparou com os triângulos, né? E os triângulos você já conhece os triângulos. Então você conhece os elementos dos triângulos, seus lados, seus ângulos, as propriedades dos ângulos internos, dos ângulos externos. Então agora nós vamos caminhar para os quadriláteros, né? Então vamos lá. Quadriláteros. Quadriláteros, bom, tri tem 3. Quadriláteros, acho que tem 4, né? Então olha só, cada um desses aí representa para mim um quadrilátero. Por quê? Olha, simples, só porque tem 4 lados. Ah, sim, então o quadrilátero é um polígono que possui 4 lados. Perfeito, esses são os quadriláteros. Quais são os elementos de um quadrilátero? O que nós temos num quadrilátero? Ó, vamos lá. Você tem esses carinha aí, ó, representado por azul, letra de forma maiúscula, são os pontos. E esses pontos, você pode deixá-los não alinhados, não colineares. Aí você tem esses pontos, recebe o nome de vértices. Então você observa que um quadrilátero, você tem 4 vértices. Tudo bem? Bom, e isso aí? Bom, isso já não é vértice. O que é isso? Isso é o segmento entre dois vértices, né? É a linha reta entre os dois vértices. Então isso aí recebe o nome de lados. São os lados do quadrilátero. Bom, então você tem aí, além dos vértices dos lados, você tem o que? Um segmento que liga dois vértices não adjacentes, ou seja, que não são vizinhos. Então, ele recebe o nome de diagonal. E um quadrilátero ele possui duas diagonais. Ok? Então, todo quadrilátero possui 4 vértices, 4 lados e 2 diagonais. Aqui eu tenho um quadrilátero qualquer, que eu tenho um ângulo aqui, representado por alfa. Aqui eu já tenho outro ângulo, representado por beta. Aqui eu já tenho outro ângulo gama e um ângulo θ, né? Quantos ângulos eu tenho? 4 ângulos. Muito bem. Esses ângulos são chamados de ângulos internos. Por quê? Porque está da parte de dentro. É óbvio, né? Ah, ângulo interno é o que está dentro? É, ângulo interno é o que está dentro. Então, vamos lá. Entre os ângulos internos, o que eu posso ter? Olha, eu posso dividir a figura em 2 partes, ou melhor, em 4 partes, separando os seus ângulos. Se eu separo os seus ângulos, o que eu posso fazer? Posso fazer da mesma construção daquele dos triângulos, né? Eu vou sobrepô-los de tal forma que eles fiquem todos de maneira para eu formar o que? Olha, eu vou sobrepor, eu vou trabalhando com eles. Eu vou colocar um do lado do outro. Aí com isso eu consigo construir um círculo completo. Usando apenas as medidas dos ângulos, eu tenho um círculo completo, que vale 360 graus. Então a soma dos ângulos internos de uns quadriláteros vale quantos? 360 graus. Qualquer quadrilátero? Sim, qualquer quadrilátero. Você vai ter que a soma dos ângulos internos vale 360. Considere que você tem primeiro os pontos, né? A, B, C, D, que são representados por letra de forma maiúscula. Aí você tem aqui o quadrilátero em si, que ele apresenta os 4 lados, os 4 vértices, os 4 ângulos, né? E se você prolongar, ó, se eu prolongar esse lado aqui, eu tenho uma coisa aqui de fora. Eu prolongo esse outro, eu tenho uma outra coisa aqui de fora, prolongo aqui, prolongo de cá. Essas coisas formam uma abertura. Então, o prolongamento do lado de um quadrilátero, você vai encontrar quem? O ângulo externo. Quantos ângulos externos ele tem? Ele tem 4 ângulos externos.
Então não confundam, tá? Tem alunos que adoram confundir isso aqui, ó. Se aqui é o ângulo interno, se eu chamo aqui de alfa, que é o ângulo interno, tem gente que tem a mania de pensar que esse aqui é o ângulo externo. Está errado isso aqui, tá? O ângulo externo surge do prolongamento aqui, ó, de um dos lados. Ele pode ser do lado de cá, esse aqui é o externo. Ou ele pode ser do outro prolongamento. O que eu estou falando? Estou falando assim, ó, você tem um quadrilátero aqui qualquer. Ou você prolonga esse aqui, ou você prolonga esse aqui, ó. Ok? Sem problemas? Então vamos lá. Os ângulos externos, né? Então você tem ângulo interno, ângulo externo. 4 ângulo interno, você tem 4 ângulo externo. Olha só os ângulos externos. Se eu os dividi-los também, se eu pegar com a tesoura e cortar aqui, o que eu posso fazer? Posso sobrepô-los também de tal forma que eles vão formar 360 graus também. Então a soma dos ângulos externos de um quadrilátero também vai ser 360 graus. A soma dos ângulos internos dá 360 e a soma dos ângulos externos também dá 360. Mais para frente nós vamos ver que isso aí vira uma constante, né? Quadriláteros qualquer. Você tem um quadrilátero qualquer que seja ele, né? Tudo aquilo que possui 4 lados é um quadrilátero. Então você tem, nesse caso aí, é um quadrilátero. Que quadrilátero que é ele? Ele tem um nome especial? Não, ele só se enquadra como quadriláteros, que os quadriláteros depois nós vamos subdividi-los. Então esse aí, ele simplesmente é um quadrilátero. Tem 4 ângulos, 4 vértices, 4 lados, só. Ah, 2 diagonais, né? Esse aí é um outro quadrilátero qualquer. Por que eu estou falando quadrilátero qualquer? Porque quando a gente fala quadrilátero, você já pensa no quadrado, no retângulo. Ah, então o quadrado e o retângulo são quadriláteros especiais, que nós vamos trabalhar separadamente. Ó, o paralelogramo. O paralelogramo vai ser qualquer quadrilátero que possui 2 pares de lados paralelos. Esse lado aqui é paralelo a esse. Aí, ó. Esse aí é um par de lados paralelos. Um par. Esse aqui já vem a ser 2 pares. Então, se ele tem 2 pares de lados paralelos, ele é chamado de paralelogramo. Quais são os tipos de paralelogramo que você tem? Bom, vamos ver. Você tem... Ah, pera lá. Isso aqui é classificado somente como paralelogramo. Tudo bem. E esse outro aí? Ele é um paralelogramo? É. Por quê? Porque tem 2 pares de lados paralelos. Tá. E ele tem algo especial? Tem. O que ele tem? Ele tem os ângulos, né? E esses ângulos aí são ângulos retos. Opa! Então, um paralelogramo que tem ângulos retos é chamado de retângulo. Ah, então peraí. Todo retângulo é um paralelogramo? Sim. E todo paralelogramo é um retângulo? Não. Então, todo retângulo está classificado como paralelogramo. Esse carinha aí também é um paralelogramo. Só que ele é o que? Ele é um losango. E o losango é um paralelogramo. Por quê? Porque para ser paralelogramo tem que ter 4 lados e 2 pares de lados paralelos. Ok? É só isso. Esse aí também é um quadrado, que ele também é um paralelogramo. Por quê? Porque ele tem 2 pares de lados paralelos. Ponto. Então ele é um paralelogramo. Além dele ser paralelogramo, ele vai ser os casos especiais que nós vamos estar estudando mais para frente. Bom, as propriedades dos paralelogramos. Todo paralelogramo ele tem uma propriedade o seguinte, que os seus ângulos adjacentes são suplementares. O que significa isso? Os seus ângulos que são vizinhos, olha, esses dois aí, nesse caso, um é agudo, o outro é obtuso, né? Se você somar os dois, tem que dar quanto? 180 graus. E no caso desses dois aí, ó, esses dois também são suplementares, né? E nesses dois também são suplementares, ok? E são suplementares. Vamos lá mais uma vez. Ó. Todo paralelogramo tem a propriedade que seus ângulos, que não são vizinhos, são adjacentes, né? Seus ângulos adjacentes são suplementares. Se eu somar esses dois, tem que dar quanto? 180. E se eu somar esses dois? 180. E se eu somar esses dois?
180. E se eu somar esses dois? 180. Daí, tiramos uma consequência interessante. Porque os ângulos opostos vão ser congruentes. Como assim? Ó, esse vermelho é exatamente igual ao outro vermelho. Eles têm as mesmas medidas. E esses aí, eles têm as mesmas medidas. Então, ó, agudo é igual a agudo, obtuso é igual a obtuso. E soma agudo mais obtuso vai dar 180 graus. Ok? Todo paralelogramo é assim. Propriedade dos retângulos. Primeiro, dá licença um minutinho. Primeiro, vamos lá. Ele é pera lá, 2 quadrilados. Ele é um quadrilátero? Ele é um quadrilátero. Por quê? Tem 4 lados. Beleza, é um quadrilátero. Ele é um paralelogramo? Deixa eu ver. Paralelogramo. Para ser paralelogramo tem dois pares de lados paralelos. Sim, ele tem 2 pares de lados paralelos. Aí, ó, um par, 2 pares. Ele tem, sim, 2 pares de lados paralelos. Então, ele é um paralelogramo. Os seus ângulos opostos são congruentes? São. 90 e 90. 90 e 90. São. Os seus ângulos adjacentes são suplementares? Sim. Olha, tem todas as características, todas elas que nós propomos para o paralelogramo. O que vem de especial? Vem de especial que os seus lados opostos são iguais. O que eu estou falando? Eu estou falando isso aqui, ó. Que esse lado aqui tem a mesma medida desse lado de cá. Por isso que tem essa marquinha. Essa marquinha é igual a essa marquinha. E esse lado aqui tem a mesma medida desse lado de cá. Então, os seus lados opostos são congruentes, tem a mesma medida. E esse ângulo aqui? Esse ângulo é 90, esse ângulo é 90. Então, ele é um quadrilátero, ele é primeiro 4 lados, é quadrilátero. Ele é um paralelogramo, porque ele tem 2 pares de lados paralelos. E ele é um retângulo, porque ele tem 4 ângulos retos. Ele tem todas as propriedades do paralelogramo, mais alguma coisa, que são os 4 ângulos retos. Ok? Quem que é esse carinha? A diagonal. E quem que é esse outro? Também a diagonal. Uma outra propriedade do retângulo é que as suas diagonais possuem exatamente a mesma medida. Ok? Desculpe aí. Tem exatamente as mesmas medidas. E elas se intersectam no ponto médio. Então as diagonais são congruentes e intersectam no ponto médio. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que M está dividindo-as ao meio. Ok? Tudo bem? Esse lado, deixa eu mudar aqui. Esse lado é igual a esse, que é igual a esse, que é igual a esse. Tudo bem? Elas são iguais, foi dividido em 2 cada uma, 4 pedaços iguais. Os losangos também possuem o que? 2 pares de lados paralelos. Tá, então um losango é um quadrilátero? Deixa eu ver, pensa. Ele tem 4 lados, então ele é um quadrilátero, correto. Um losango, ele tem 2 pares de lados paralelos? Então ele é um paralelogramo. Os seus ângulos opostos são congruentes, também propriedade do paralelogramo. Obtuso é igual a obtuso, agudo é igual a agudo. Ok? Esse aqui tem a mesma medida desse e esse tem a mesma medida desse. Só que ele tem um detalhe. Todos os seus 4 lados são iguais. Então todo paralelogramo que tem 4 lados iguais é um losango. Ok? Qual que é uma das propriedades do losango? Os seus ângulos opostos são congruentes, os seus ângulos vizinhos, adjacentes, são suplementares, e mais, as suas diagonais, elas se intersectam no ponto médio, nós já sabemos que é o mesmo do retângulo, né? Só que ela tem um detalhe a mais, elas são perpendiculares entre si. O que é isso? Significa que elas formam entre si 90 graus, ok? Sem problema? Tá tranquilo? Conclusão, que esse ângulo é igual a esse ângulo é igual a esse. Ou seja, as diagonais vão ser as bissetrizes dos ângulos. O que é bissetriz? Divide o ângulo ao meio. Perfeito. Então, assim nós temos as medidas dos ângulos aí
que tem os mesmos valores, né? E o quadrado? Ó, o quadrado ele tem 4 lados, ele tem 2 pares de lados paralelos, ele tem 4 lados congruentes e ele tem 4 ângulos retos. Então, o quadrado é um losango? É um losango, sim. O quadrado é um losango. Por quê? Porque ele tem todas as características do losango. Mas o quadrado também é um retângulo. Por quê? Porque ele tem os ângulos retos, ok? Então, todo quadrado é um losango. E todo losango é quadrado? Não. Losango não, né? Então, o quadrado é um losango que tem 4 ângulos retos. Tudo bem? Ou você pode dizer que o quadrado é um retângulo que tem 4 lados iguais. Beleza? Então tá aqui. Quais são as propriedades das diagonais do losango? Ele é um losango, então ele se intersecta no ponto médio. O que mais? Elas são bissetrizes, tá? E o que mais? Elas são perpendiculares entre si. Então nós temos todas essas informações aí, ó. Elas se intersectam no ponto médio, ok? O que mais? Elas formam entre si um ângulo de 90 graus. Elas são perpendiculares, né? E o que mais? Elas são as bissetrizes. Então, cada um desses ângulos aí vão medir exatamente 45 graus. Ok? Trapézio. Aqui nós temos um trapézio, né? O que seria classificado como um trapézio? Trapézio são os quadriláteros que possuem apenas um par de lados paralelos. Ó, esse aqui só tem um par. E você me pergunta, ah, professor, e se tiver 2 pares? Olha, se tiver 2 pares, ele não é trapézio. Ele é o quê? 2 pares? Nós já estudamos isso. Já. Ah, é. 2 pares, eles são paralelogramo. Correto? Ah, e um par só? Trapézio. E nenhum par? Um quadrilátero qualquer. Ok? Então, vamos lá. Ó, os trapézios, eles possuem desses seus lados paralelos, eles recebem o nome de base. Aí você tem a base maior e a base menor. Tudo bem? E você me pergunta, e elas não poderiam ser iguais? Bom, se elas fossem iguais, aí ele teria 2 pares de lados paralelos. Aí ele passaria a ser um paralelogramo. Muito bem. Então, o trapézio, ele tem isósceles, ele é um trapézio isósceles, ele tem um par de lados paralelos, ele tem o que? 2 lados iguais. A gente fala que o trapézio isósceles é aquele que possui os lados não paralelos congruentes. Tem exatamente as mesmas medidas. Então, os lados não paralelos são congruentes. Quais que são os lados não paralelos? Aqueles que não são paralelos. Você tem os paralelos e os não paralelos. Aqueles que são concorrentes. Tipos de trapézio. Então, você tem o trapézio retângulo. Por que ele é um trapézio retângulo? Porque ele tem 2 dos seus ângulos vão formar 90 graus. Só. Um par de lados paralelos. Sim. O que mais? Ah, 2 ângulos retos. Então, o que é um trapézio retângulo? É aquele que possui 2 ângulos retos. Interessante que a soma desses dois tem que dar 180. E a soma desses dois também tem que dar 180, né? O trapézio escaleno. O trapézio escaleno é aquele que tem medidas todas diferentes. Ok? Bom, os lados não paralelos são diferentes. Esse lado aqui é diferente desse aqui. Ok? Algumas propriedades dos trapézios. Primeiro, vamos lá. Ele tem sim um par de lados paralelos. Tá, tudo bem. Os ângulos adjacentes aos lados não paralelos, ou seja, esse ângulo aqui e esse, ou esse ângulo aqui e esse, eles são suplementares, né? Esses dois aí, alfa mais beta, dá quanto? 180. E θ mais gama vale 180. Da onde que surge isso? Do paralelismo, você se lembra, né? Ó, se eu tenho 2 retas paralelas e uma transversal, esse ângulo mais esse ângulo, eles são suplementares, que são os colaterais internos, né? E vamos supor que eu vou fazer
dessa forma aqui, ó. O que eu tenho? Eu tenho que esse ângulo mais esse ângulo são colaterais internos. Ah, e daí? E daí que você consegue visualizar aqui, ó, um lado que não é paralelo a outro e um lado que é paralelo a outro. Ah, mas isso aqui é essa figura. É isso mesmo, é um paralelogramo. Tá certo? Não, gente. Paralelogramo não. Ele é um trapézio. Paralelogramo tem duas paralelas mais duas paralelas. Paralelogramo, trapézio. Paralelogramo, dois pares. Trapézio, um par. Ok? Qual que é o trapézio isósceles? No trapézio isósceles é aquele que esses lados aqui, como é que é? Eles estão paralelos? Não, né? Ah, como é que chama isso? Não paralelos. É aquele onde os lados não paralelos são o que? Congruentes. Muito bem. O que significa essa palavra? Que eles medem exatamente o mesmo valor, tem o mesmo tamanho. São idênticos. Então, essa marquinha significa que é isso. Que curiosidade que nós temos? Nós temos que os seus ângulos, primeiro, um par de lados paralelos. E os seus ângulos são congruentes. Esse ângulo aqui não é agudo? Ele é igual a esse ângulo de cá. Então, eles são da mesma propriedade que o triângulo isósceles tem, o trapézio isósceles tem. Então, ó, esses dois ângulos da base aí são o que? Congruentes. E esses dois ângulos da base? Ah, tem duas bases. Tem a base maior e a base menor. Esses dois ângulos também são congruentes. E o que mais? E você tem que, se você somar os dois, eles são suplementares, né? Se eu somar esse aqui, ó, com esse aqui, tem que dar 180. E se eu somar esse com esse, tem que dar 180. Só no trapézio isósceles que esse ângulo é igual a esse. No outro trapézio, o trapézio escaleno, já não é. Tudo bem? E ele tem o que? Duas diagonais. E, por acaso, elas são idênticas. Só no trapézio isósceles elas são idênticas. A média dos trapézios, a base média. O que é a base média? Você não tem uma base grandona, você não tem uma base pequena, então você tem uma base aqui no meio. Ó, como assim? Você pega esse ponto aqui, ó, que é o AD, encontra o ponto médio, que eu estou chamando de I. Você pega esse lado aqui, que é o BC, e acha o ponto médio, que eu estou chamando de J. O segmento de reta, cujas extremidades são os pontos médios do lado dos trapézios, são chamados de base média. Então, se você tem esse segmento aí que eu coloquei em preto, ele é chamado de base média, ok? Como que você faz para determinar? Olha, a base média nada mais é do que a média aritmética entre as bases. Pega a base maior, soma a base menor, divide por 2. Você pega esse pedaço aqui, soma com esse pedaço aqui, divide por 2, você encontra essa distância aqui, ok? Então, ó, o segmento IJ nada mais vem a ser do que a média aritmética entre a base AB, que é a maior, e a base, a soma, né, da base AB com CD dividido por 2, ou seja, a média aritmética entre as bases, ok? Bom, galera, essa primeira parte aí nós falamos sobre algumas propriedades, né, dos quadriláteros. É lógico que nós vamos aprofundar isso aí, essas propriedades que nós falamos. Desculpe, essas propriedades que nós falamos aí, nós vamos estar trabalhando elas sim em exercícios, é só para a gente diferenciar um quadrilátero do outro. Então vamos recapitular. Você tem quadriláteros, sim, e você tem os quadriláteros chamados quadriláteros quaisquer. Quais são os quadriláteros quaisquer? Bom, quadriláteros quaisquer são aqueles que não tem nada em paralelo, não tem nenhum par de lado paralelo. Se você tem dois pares de lados paralelos, eles são chamados de paralelogramos. Mas se você tem um par de lados paralelos, eles são chamados de trapézios. Quais são os paralelogramos que nós conhecemos? É o paralelogramo em si, né? Que você tem um ângulo agudo e um obtuso. Aí você tem o paralelogramo que é um retângulo, você tem um paralelogramo que é um losango, e você tem um paralelogramo que é um retângulo e um losango ao mesmo tempo, que é chamado de quadrado. Os quadriláteros que têm um par de lados paralelos é chamados de trapézios. Aí os trapézios você tem
Quais são os tipos de trapézio? Trapézios isósceles, né? Que possui os lados não paralelos congruentes. O trapézio escaleno, que possui os lados não paralelos diferentes. E dentro do trapézio escaleno, você tem o trapézio retângulo, que é aquele que possui dois ângulos retos. Ok? Bom, eu sou o professor Ricardo, espero que você tenha... espero que eu possa contribuir para que você aprenda mais. Essas aulas vão ficar gravadas na plataforma, pode entrar e assistir a quantas vezes for necessário, ok? Eu sou o professor Ricardo, próxima semana, na segunda-feira nós estamos aí, nós vamos estar resolvendo exercícios sobre quadriláteros. Nós vamos estar querendo resgatar, puxar todas essas propriedades que nós trabalhamos hoje, ok? Então, tenham uma excelente semana, fiquem com Deus, um abraço, até a próxima. Tchau, tchau. Até segunda-feira que vem. Obrigado.